Bom, então vamos retornando para o nosso primeiro intervalo. E eu deixei para vocês essa questão aqui, né? Então ele pede para testar a convergência e ela foi testada. Tá? Verificou-se que a gente pode aplicar o método de Gauss-Seidel da maneira como está. Então, vamos lá. Então, se eu isolar as variáveis x1, x2, x3 e x4, tá? x1, x2, x3 e o x4, nós temos então esse formato aqui. Né? Bom, então aqui está claramente, né, como é feito, né? Eu passei tudo para o outro lado, dividindo. A gente sempre divide por elemento diagonal, né? Então, eu dividi por 9, né, que é esse valor aqui. Eu dividi por 8, que é esse valor aqui. Eu dividi por 11. Né? E, por fim, eu dividi por 10, né? Bom. Opa, eu acho que está uma continha errada ali, né? Eu dividi por quanto? Vamos ver o que eu fiz aqui. Aqui tem que ser dividido por 10, né? Vai ser esse 9. Tá. Vamos organizar aqui, vamos ver se eu fiz certo. Então, 21 menos 21 mais 2x1, tá aqui. Né? Passa para o lado, fica mais. Menos 3x2, tá aqui. E menos 2x3, tá aqui. Né? Então, tá só tá mal digitado ali. Vamos arrumar isso aqui. Né? Arrumando isso aqui, vamos então implementar. Vamos lá depois no Excel implementar isso. Dividir isso aqui por 10. Então, vamos lá no Excel, vamos implementar isso aqui. Vamos fazer uma segunda planilha. Aqui. Vou botar uma letra maior. Vamos lá. Eu tenho, tá? x1, x2, x2, x3, x4 e o erro. Então, o meu K, na minha iteração 0, o que foi dito lá? Né, que era para nós considerarmos como ponto inicial quem? Era para considerar como ponto inicial 1, 0, 0, 1. Então tá. Então, considerar isso. Então, 1, 0, 0, 1. Então, agora eu vou para a minha primeira iteração. Então, na minha primeira iteração, eu vou ter o seguinte, igual. Né, 54,5 mais 2 vezes x2. Menos 3 vezes o x3, menos 2 vezes o x4. Dividido isso por 9. Agora, aqui, menos 14, menos 2 vezes o x1 atual, né? Mais 2 vezes o x3, menos 3 vezes o x4. Dividido isso por 8.
Repara que o numerador eu estou usando parênteses, porque se eu não usar parênteses, o Excel só vai fazer 3M4 dividido por 8. Isso aqui é um erro bem comum que eu vejo, aí os alunos me escrevem desesperados, que eles não isolaram o numerador como parênteses. Parênteses, eles são necessários para isso. Nem de menos causa problema e de mais também causa problema. Às vezes eu já vi coisas assim que era quase, era algo assim que poluía muito a visão, tanto parênteses. Então tá, então eu uso o x1 atual, eu vou usar o x2 atual, e eu vou usar o x4 atual, que é o x4 que eu tenho ali, né? E para calcular o x4, eu vou fazer menos 21, mais 2 vezes o x1, menos 3 vezes o x2, menos 2 vezes o x3. Isso aqui eu vou dividir por 10. Professor, foi escrito menos 24 ao invés de menos 21. Ah, tá. Obrigado. Beleza. Então tá aqui. Vamos já calculando o erro, né? Então botar aqui raiz de quem? Então, este do atual menos o anterior, ao quadrado, mais o atual menos o anterior, ao quadrado, mais o atual menos o anterior elevado ao quadrado. Ah, professor, mas lá na geometria a gente só tinha três componentes. Aqui a gente tem 4. Como é que a gente faz? Da mesma maneira. Da mesma maneira. Fechou? Vezes 100 dividido por raiz de quem? Desse valor ao quadrado, mais desse valor ao quadrado, mais. Né? Bom, tá aqui. Feito. Vamos arrastar e vamos ver o que está acontecendo. Ó. Convergiu e convergiu bem bonito, né? Vou botar aqui, vou botar bonitinho. Então, esse aqui é o Gauss-Seidel. A gente pode ver o seguinte, que na 10ª iteração a gente já meio que vê esse, bom, o x1 está indo para 5, né? O que acontece ali na 14ª? A gente vê que ali na 14ª iteração o Excel já jogou, né? Já está com erros, né? A gente vê que quando o erro é na ordem de 10 na menos 6, o Excel já arredonda, né, para o valor. Tá? O que acontece? Aqui, como é meu chute inicial, o erro ele é uma função do chute inicial. Por exemplo, se eu botar 0 aqui em vez de 1, 0, 0, 1, se eu fizer isso aqui, ó, vê que tudo mudou. O meu erro também mudou. O meu primeiro erro aqui, que era de 92, passou para 90. Se eu botar aqui 0, o que vai acontecer? Ó, mudou bem pouquinho. Né? Mas se eu botar 1 e 1, ó, já mudou um monte. Né? Enfim, aqui a gente pode agora ficar brincando com isso aqui. Ó, eu fiz várias mudanças aqui em cima. Ah, professor, se eu botasse menos 1. Né? Eu botei menos 1. Inclusive, a solução de x4, ele foi andando, né? Ou seja, a gente pode aqui brincar com ele. Claro, se eu botar aqui 1000, né? Vai demorar um pouquinho, mas ele vai para onde tem que ir, certo? Então, essas peculiaridades aqui do método de Gauss-Seidel, agora que você já tem ela montada, vocês têm a tabela montada, vocês, né, é só mudar a programação e arrastar. Bom. Aí, claro, tem uma série de outras coisas. Vocês podem também criar, né,
uma tabela, uma planilha do Excel, onde vocês conseguem resolver um Gauss Seidel definitivo. Né? Como assim? Uma vez um aluno montou isso. Eu tenho a planilha montada, mas essa é o pulo do gato. Essa daí eu deixo para vocês descobrirem. Né? É vocês montarem a matriz, né, de coeficientes e a partir da matriz de coeficientes montarem a tabela do Gauss Seidel. Né? Para quem gosta e tiver tempo, fique à vontade. Bom, você tem o Gauss Seidel para qualquer sistema. Bom, mas a gente não está mais nosso assunto de sistema linear, né? A gente já esgotou ele. Poderíamos ficar falando de matriz esparsa, bidiagonal, tentar outros métodos, mas aí a gente precisaria até mais de uma outra disciplina para falar disso. E vamos então falar um pouco de sistemas não lineares. Né? Sistema não linear. O que é um sistema não linear? É o que não apresenta equações lineares. Por exemplo, aqui eu tenho 2 exemplos de sistema não linear. O que nós temos nele? Quadrados, cubos, exponenciais, podem ter senos, cossenos, todas aquelas coisas que a gente já viu antes. Né? Então, o sistema não linear, ele apresenta, então, outras funções, né? Potências, logaritmo, trigonometria, enfim. E são 2 equações, e essas equações elas são acopladas. O que são equações acopladas? Uma solução só para as 2 equações. E aqui também nós vamos trabalhar com essa mesma definição de sistema fechado, ou seja, o número de equações corresponde ao número de incógnitas. Eu tenho, em cada uma das equações, eu tenho 2 incógnitas, então eu tenho, né, 2 equações, certo? E por aí afora, e quando digo por aí afora, quando aparecem esses problemas por aí, são os problemas de engenharia que surgem, por exemplo, em hidráulica, essas coisas surgem bastante, sempre você vai ter as 2 equações vão aparecer juntas. Elas nunca vão... Na hora de modelar, as 2 equações surgem, certo? Tudo surge da modelagem. Tá? E uma solução que serve para os 2. Bom, nesse caso, então, qual é o objetivo que nosso objetivo aqui é determinar o x e y, o par x e y que satisfaz as 2 equações. Então, aqui sempre a gente começa, quando a gente está resolvendo equações não lineares, né, a gente começa investigando, né, a existência de solução. Porque o que pode acontecer? A gente pode fazer um trabalho, começar a pegar uma equação, um sistema de equações e fazer conta, e nunca chegar a lugar nenhum, por um motivo muito, muito simples. Ele não tem solução. Né? E a equação, na hora que a gente está resolvendo ela, a gente não vai chegar à seguinte situação: x igual a não tem solução. Não. A gente vai ficar fazendo conta e não vai sair do lugar. Tá? Isso é uma possibilidade. Então, assim, se eu for lá no GeoGebra, for fazer essas continhas, né? Então, se eu pegar, né, x ao quadrado e a outra ali, né? Se a gente for lá no GeoGebra, a gente vai ter que ver os 2 sistemas. Como? Não é isso aqui. Incorporei. Opa. Deixa eu só... Aqui. Agora sim. GeoGebra. Então, se eu pegar aqui, então se eu botar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, ele gerou a circunferência de raio 1.
Agora, se eu pego y igual a x ao cubo. Então, ele me colocou a curva correspondente a x ao cubo. Quantas soluções nós temos para esse sistema? Esse sistema possui duas soluções. Ele possui uma solução aqui e ele possui uma solução aqui. Certo? Ou seja, ele possui um x e um y aqui. E possui um x e um y aqui. Tá? É possível verificar que existe uma simetria, né, entre as soluções. Mas está aqui. Tá? Então, as soluções, né, a gente verifica a existência da solução quando a gente plota no GeoGebra e vê as intersecções. As curvas, elas têm que se interseccionar. Se as curvas não se interseccionam, não há ponto comum. Se não há ponto comum, não tem solução. A outra situação era y igual a 10 menos x ao quadrado. Né? Vamos ver. Ó. Se eu pegar essas duas aqui, eu tenho uma solução aqui, né? Deve ter outra solução lá embaixo. Lá embaixo, deve ter outra solução. Acho que não. Não tem outra solução. Eles vão se afastando. Ó, eu só tenho uma solução aqui. E se eu mudar aqui agora, botar y igual a 15 menos exp. Tá? Botei 15 menos exp, né? Botei essa aqui, essa equação e eu obtenho agora uma solução também, né? Aqui eu tenho só um x e só um y. Tá? Então, tem um x e só um x e um y. Então, fazer esse gráfico, ele ajuda a identificar o número de soluções que existem. Né? E aquela história, como eu posso fazer isso? Tentativa e erro, descobrindo, né? Ou por tentativa e erro, sem visualizar o gráfico, ou visualizando o gráfico e descobrindo visualmente quantas soluções eu tenho. Tá. Então, assim, primeiramente, para trabalhar com sistemas não lineares, é necessário que a gente escreva o sistema linear nesse formato aqui, no formato de campo vetorial, como se chama, né? Ou seja, eu vou criar uma matriz, né? Uma matriz onde eu tenho a primeira linha corresponde à primeira equação, a segunda linha corresponde à segunda equação, e isso é igual a zero. Então, eu tenho que escrever o meu sistema linear nesse formato aqui. Né? Então, como é que vai ficar se eu for escrever essa equação, esse sistema de equações nesse formato? A minha primeira equação é essa aqui, né? Ou seja, o 1 passou para o outro lado. Né? Então, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Lembrando que é sempre igual a zero, né? Então eu tenho que passar, que está do meu lado direito, passar para o meu lado esquerdo. A mesma coisa acontece aqui, né? Ele estava do meu lado direito, então ele passou para o meu lado esquerdo. Tá? E deixou no meu lado direito tudo zerado. Bom, então esse é um formato muito importante, que agora eu identifico quem é o F1 e quem é o F2. Da mesma maneira, eu tenho aqui, né? Eu passei para o outro lado. Né? Era menos, passou para lá mais, né? Ou seja, estava menos x ao quadrado no meu lado direito, passou para o meu lado esquerdo, positivo, mais 10, mais x ao quadrado, e o menos 10, o 10 que estava aqui, ele também passou para o meu lado esquerdo, ficou tudo igual a zero. Ah, professor, mas eu queria ter passado y para o outro lado. Não, não ia dar problema. Você podia fazer 10 menos x ao quadrado menos y. Também ia ser igual a zero. Ou 15 menos e na x menos y. Também ia ser a mesma coisa. Tá? Não ia mudar nada. Bom, então,
Esse formato aqui ele é bem importante. Tá? Por que isso? Porque assim, com esse formato, a gente pode, então, fazer analogia com o método de Newton. Na verdade, a gente consegue fazer uma dedução bem detalhada, né, do método de Newton para sistemas, mas não é esse o caso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer uma dedução bem empírica, né, onde, quando a gente tinha lá no método de Newton univariado f de x igual a zero, agora no método bivariado eu tenho uma matriz, né, em x e y, campo de x e y, que vai para esse lugar aqui, né? Agora eu não tenho mais um x, eu tenho um x e um y, né? Então, em vez de colocar xk mais 1 e xk, eu vou ter o quê? Eu vou ter um ponto x e y, um ponto x k mais 1 e yk mais 1 menos xk menos yk. Ou seja, é a mesma coisa, só que agora, em vez de um número, é para um ponto. Ah, e a derivada? E a derivada? O que a gente faz com a derivada? A derivada é esse nosso amiguinho aqui, o j. Né? Esse j aqui, a gente chama, né? A gente chama não, ele tem esse nome, que é matriz jacobiana. Então, para implementar o método de Newton para sistemas, né, a gente precisa, então, determinar, né, a matriz jacobiana. A matriz jacobiana do F, né, ela corresponde a quem? Então, lembrando que o meu F, né, a minha matriz F, meu campo F, uma componente horizontal e uma componente vertical. Né? Então, a primeira linha da matriz jacobiana corresponde às derivadas da F1, né? A segunda linha corresponde às derivadas da F2. Da mesma maneira, a primeira coluna corresponde à derivada em relação a x e a segunda coluna à derivada em relação a y. Certo? Então, essa é a lógica que está por trás da matriz jacobiana. Bom, então, para isso a gente precisa calcular essas derivadas. Então tá. Então, por exemplo, a minha F1 é essa aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. A minha F2 é y menos x ao cubo. Então, se eu for calcular a matriz jacobiana, o que vai acontecer? Eu vou pegar a derivada em relação a x. Então, vou pegar essa aqui, derivada em relação a x, 2x. Vou pegar a derivada em relação a y, tá? 2y. Agora, eu vou pegar a F2, a derivada em relação a x, menos 3x, né? Menos 3x ao quadrado. Eu vou pegar agora a derivada em relação a y. Ficou 1. Ok. Tá aí a matriz jacobiana. Na outra situação, o que acontece? Eu tenho y mais x ao quadrado menos 10. Então, vamos lá. Calculando a matriz jacobiana. Então, aqui, peguei a primeira, o F1. Então, se eu for calcular a derivada em relação a x, 2x. Se eu for calcular a derivada em relação a y, vai ficar 1. Vou calcular agora na de baixo. A derivada em relação a x. É na x. Né? Derivada em relação a y é 1. Ok? Tá. Bom, então, temos as matrizes jacobianas. O que fazer com elas? O método de Newton para sistemas, ele é escrito nesse formato. Né? Que é o mesmo formato que a gente tinha lá do que nós tínhamos anteriormente. Então, o que acontece?
nós queremos determinar, né, esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o que se quer determinar. Esse ponto aqui sempre é o conhecido. Então, se eu conheço o xk e o yk, porque é o meu valor atual, e esse aqui é o valor que eu quero descobrir. Então, o k mais 1, o xk mais 1 é o que eu quero descobrir. Então, a gente vai ter o f e vai ter o j. Desta maneira, né, se eu escrever, né, se eu pegar, o que eu fiz aqui? Eu peguei isso aqui tudo e escrevi como se fosse um vetor, xk mais 1. E isso aqui eu escrevi como se fosse um vetor, xk. É o que está aqui, né? Então, se eu faço essa diferença, né? Se eu faço aqui, ó, eu faço xk mais 1 menos xk, essa diferença aqui eu vou denotar como? A diferença eu denoto como delta de xk. É o que está aqui, né? Então tá. Então, agora, se eu conheço, né? Se esse aqui, se o xk e o yk é conhecido, então eu conheço o f de xk, eu conheço o j de xk e não conheço isso aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho um sistema linear, né? Porque eu vou ter uma matriz, o j é uma matriz 2 por 2. O ΔX é uma matriz linha, né? Ou seja, eu vou ter um x e eu vou ter um y. Uma matriz coluna, né? E o menos f também é uma matriz coluna. Então, o que acontece? Né? Eu tenho uma equação nesse formato aqui. A conhecido, x desconhecido, b conhecido. Eu conheço, não conheço, conheço. Então, eu tenho um sistema linear. Dentro do método de Newton, né, eu tenho agora um método de Newton para sistemas, eu tenho um sistema linear. Então, por isso que eu deixo esse conteúdo para cá, porque a gente tem um sisteminha linear para resolver dentro dele, né? Então, dentro do método de Newton, o núcleo do método de Newton é um sistema linear. Tá. Então, no método de Newton, é necessário sempre, quando a gente vai resolver um problema, é necessário sempre um ponto de partida. Então, você tem que ter um ponto de partida, tem que ter um chute inicial. Vocês faziam isso quando estavam resolvendo o método de Newton, o método da dissecção, vocês tinham que dar um chute inicial. Qual era o embasamento para esse chute inicial? Ele podia ser um chute aleatório, vocês jogarem um dado para cima e a face que caísse, vocês jogavam? Podia. Né? Podia. Ou vocês podem embasar a escolha a partir do gráfico. Né? O gráfico ele pode orientar essa escolha. Né? E a solução é um ponto comum às curvas. Então, o ponto de partida, né, a gente sempre denota o ponto de partida, o ponto inicial em cálculo numérico, como x0. E aqui, né, eu vou supor, por exemplo, para resolver esse problema aqui, meu x0 é 1 e 1. E ele pede para determinar o próximo x, ou seja, eu comecei com esse valor, eu quero ir calcular o próximo valor. Tá? Como o método de Newton é um método iterativo, então eu vou repetindo esse valor até chegar, vou repetindo o processo até chegar aonde eu quero, né? Até chegar à solução. Então nós temos que resolver esse sistema linear aqui. Então vamos ver. Então, se eu tenho, né, primeiro, o x de k é igual a xk yk, e se meu x0, então, o meu índice do x maiúsculo é 0, então o meu x minúsculo, o índice é 0, e do meu y minúsculo também é 0. Isso implica, né, que o x0 é 1 e o y0 também é 1. E a questão é, quanto vale
o x1 da próxima iteração, né? Quanto é o x1 e quanto é o x do y1 na próxima iteração. Tá. Bom. Então, nosso problema continua esse. Quem é a minha f? A f a gente determinou anteriormente, né? A f é aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 e y menos x ao cubo. A gente tinha visto isso antes. O j, a gente tinha calculado as derivadas, né? Ou seja, a derivada em relação do f1 em relação a x, 2x. Derivada em relação a y, do f1, 2y. Agora eu fui para f2. Derivada em relação a x, menos 3x2. Em relação a y, 1. Ok. Então, juntamos tudo. E quem é o delta xk mais 1? Vai ficar a diferença. Vai ser o delta xk mais 1 e o delta yk mais 1. Então, só juntei tudo. Tá, agora vamos botar tudo dentro desse sistema aqui. Bom, se o k, quando o k é zero, né? Ou seja, a minha iteração zero, x é zero. Então, o que acontece? O j aqui, né? Então, j vai ficar 2x0, 2y0, menos 3x0 ao quadrado e 1. Olha só. Então, o k é zero. Então, aqui é zero, né? Então, se aqui é zero, eu vou ficar com os índices zero em todos eles. Aqui. Aqui era zero. Então, 0 mais 1, 1. Então, ficou 1 e 1. Aqui é zero. Então, ficou com zero para todo mundo. Então, essa nomenclatura de índices é bem importante. Tá? Então, tá. Mas quem é meu x0? Meu x0 está aqui, né? O x0. O meu x0. Esse aqui é o meu x0. E esse aqui é meu y0. Então, fiz a continha. 2 vezes 1, 2 vezes 1, menos 3 vezes 1, e o 1 está ali. Né? Muito bom. Então, tá. Então, agora a gente tem que resolver esse sistema linear. Isso aqui é um sistema linear. Né? E, como sistema linear, a gente pode resolver de várias maneiras. Matriz inversa, escalonamento. Né? Então, a gente vê que lá dentro do sistema não linear, se a gente vai resolver pelo método de Newton, a gente vai... O método de Newton, na verdade, é uma forma de linearizar o problema. É eu pegar um não linear e linearizar ele. E aí, o que acontece? E aí, o que vai acontecer? Eu aqui resolvi por escalonamento. Né? Então, eu resolvi isso aqui por escalonamento. Então, tá aqui, 2, 2, menos 3 e 1. Menos 1 e 0. Então, vai ficar menos com menos vai ficar mais, né? 3 sobre 2. E aí, então, eu escalonei e obtive essa situação aqui. Né? Então, vai ficar 4 delta y1 igual a menos 1,5. Então, quer dizer que o delta y1 vai ficar menos 1,5 dividido por 4. Portanto, o meu delta y1 é esse valor aqui. Da mesma forma, como a gente já tinha feito isso para sistemas lineares, né? Eu vou calcular o x2, o delta x1. Então, esse delta x1, né? O que acontece? É esse valor aqui, menos 1, menos 2 vezes o delta x1, delta y1, ou seja, ele está aqui na coluna do delta y, dividido por 2. Então, eu peguei esse valor aqui que corresponde ao delta y, já coloquei aqui e encontrei esse valor aqui. Aqui. Então, solucionado o problema, descobrimos então quanto é o delta x1. Mas nós não descobrimos quem é o x1 e quem é o y
1. A gente descobriu quem é o delta. Né? Se a gente descobriu quem é o delta, a gente precisa descobrir, então, não é o delta, a gente quer saber o x e o y. Então, o x1 é x1 menos o x, o delta x1 é x1 menos x0. Então, o que acontece? Né? Quero descobrir o x1, eu conheço isso e desconheço isso. Né? Então, eu passo esse para o outro lado. Né? Então, ficou x1 igual a x0 mais delta x1. Descobrimos esse valor. E eu vou pegar o delta y. Mesma coisa. Mesmíssima lógica. Bom, conhecido, desconhecido e conhecido. Isolo o que é desconhecido e faço a continha. Dessa maneira, eu tenho que o meu y1 é 0,625. Então, se a gente for pensar no que a gente fez. Eu comecei em 1 e 1. O próximo ponto foi para onde? O próximo ponto ele veio para cá. Né? Foi mais ou menos por aqui. Então, aqui ele começou na iteração 0, aqui a iteração 1. A iteração 2 deve ser por aqui. Enfim, ou seja, ele está indo para uma solução. Certo? Bom. Vamos ver aqui. Então, esse aqui é o método de Newton para sistemas, calculado ele passo a passo. Né? Se a gente for ver a resposta do método, né? A resposta do método, por exemplo, o x era 0,826031. O que nós encontramos ali foi 0,875. Perto. Ele está perto porque, claro, a gente pegou e deu esse ponto, deu o ponto inicial aqui, né? Então, para ele vir daqui do ponto inicial para cá é bem fácil. Né? Mas que a gente está fazendo a conta na mão, então a gente tem que dar um ponto inicial fácil. E o y, é o que parece que está mais distante, é esse aqui. Bom, então é o seguinte, nós estamos terminando a nossa primeira live, a nossa segunda live, e eu vou deixar para vocês pensarem nisso e tentarem calcular o x2 a partir daquilo que a partir do que eu mostrei para vocês, né? Esses slides estão lá no Moodle, vocês tentam ver, se orientem por lá e tentem calcular o x2. Eu dou um spoiler da terceira live.